Olá, pessoas, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre colagem, mas não é qualquer colagem, a gente tá falando de colagem dentro da perspectiva artística, óbvio, né? Então, já sabe, pega uma folhinha, pega uma caneta, vamos anotar os pontos importantes e vamos seguir. Então, antes de falar sobre a colagem em si, precisamos definir primeiro o que seria colagem. Colagem ou collage, né, é considerado como uma composição feita a partir do uso de materiais de diversas texturas, ou não, superpostas ou colocadas lado a lado na criação de um motivo ou uma imagem. Então, colagem é basicamente isso. Vocês já fizeram várias vezes, principalmente na educação infantil, vocês fizeram esse tipo de composição, né? Colaram várias imagens sobrepostas, superpostas, com texturas, formas diferentes. Então, basicamente, vocês fizeram o conceito da técnica de colagem. Então, vocês vão ter alguns exemplos, né? Colagem, aquelas imagens feitas de recortes, feitas de composições de cores, formas e texturas diferentes. E aí, vamos falar um pouco sobre como seria a técnica. E tem técnica para fazer colagem? Não necessariamente, mas existem alguns conceitos que podemos aplicar para produzir uma obra um pouquinho mais refinada, por assim dizer. Então, uma obra produzida a partir desta técnica, ela vai ficar nos limites, ela vai ficar entre o limite de ser uma pintura ou de ser uma escultura, porque como ela tem essa percepção de texturas, mesmo ela não sendo tridimensional, ela tem uma percepção de texturas diferentes. E uma composição de pintura porque ela também traz cores diferentes. Então, a colagem ela vai utilizar esses dois conceitos, cores e texturas, que vai ser utilizados para a produção de uma obra utilizando a técnica de colagem. A técnica de colagem artística ela começou a ser desenvolvida no movimento cubista, vocês já viram sobre o movimento cubista, pelos artistas Pablo Picasso e Braque, né, que vocês já viram também. Então, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a compor suas obras com cores, texturas e formas diferentes e, a partir daí, eles começaram a produzir o que seria o início da técnica de colagem. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês observarem de colagem. Vocês vão ver, colagem pode ser feita utilizando texturas diferentes ou não. Pode ser utilizado cores diferentes, que seria o mais ideal. E ela vai ter um intuito de formar uma imagem. Então, ela vai ter o intuito de produzir aquela imagem, de reproduzir aquela imagem e ser utilizada para tal. Então, isso aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês observarem suas composições. Observem as cores, observem as texturas, observem qual é a figura principal que está sendo retratada a partir dessa colagem, certo? Continuando. Dentro das técnicas de colagem, uma das técnicas mais famosas que vocês vão conhecer, vão utilizar, vão fazer, refazer e de certa forma é bem fácil e prático e até divertido de fazer, que são os mosaicos. Então, o mosaico é uma arte decorativa milenar, então ela existe há muitos anos e depois do processo de que foi estudado sobre colagem, movimento cubista, o mosaico ele foi considerado uma espécie, sim, de colagem, porque afinal nós misturamos às vezes cores, texturas diferentes para montar uma única imagem, né? Então, é uma arte decorativa milenar que vai reunir pequenas peças de diversas cores para formar uma grande figura. Então, vocês vão ter alguns exemplos de mosaicos. Então, vocês têm cores, formas, que juntas, elas vão montar uma composição de uma imagem. Então, isso aqui é basicamente o que é definido como mosaico. Então, observem cores, observem as formas que compõem a imagem, as formas que vão ser utilizadas para compor a grande imagem, a imagem maior, e a sua disposição. Então, veja que tem todo um processo para chegar à montagem de um mosaico.
Os mosaicos, eles podem ser feitos de várias formas, né, em vários tipos de substrato, ou seja, materiais. Existem os mosaicos arquitetônicos, que vocês sabem que são aqueles que nós vemos em pisos, em paredes. Vocês já devem ter visto aquele piso de mosaico, que é vários pedacinhos, vários caquinhos de cerâmica juntos montam o piso, né? Os mosaicos pintados, sim, é possível montar um mosaico através de pintura, então através da composição de cores é possível sim fazer a montagem do mosaico. Killing paper. Killing paper é uma técnica relativamente desconhecida, né? Ela não é muito conhecida aqui no Ocidente. É muito comum no Oriente, principalmente no Japão. É feito com tirinhas de papel colorido, e essas tirinhas elas vão ser coladas e montar uma imagem. Então ela é feita utilizando basicamente essas tirinhas de papel e cola. Então sim, é um tipo de mosaico, um tipo de montagem, um tipo de colagem feito utilizando elementos de cores diferentes e formas. E patchwork, sim, patchwork, ele também é considerado um tipo de mosaico a partir do momento que ele é se utilizando de diferentes cores, texturas muitas vezes, se é possível montar uma imagem maior, uma imagem bem mais composta. Apesar de não ser considerado necessariamente um tipo de arte, é considerado artesanato, mas sim, ela é uma representação artística também. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Já sabem, dúvidas podem procurar, perguntar e deixar vocês aqui com uma frasezinha. A arte liberta a alma e colore os pensamentos. Então,